Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: o diabo não faz milagres. Meus irmãos, precisamos entender nesse primeiro momento que Satanás é um grande imitador e enganador. Ele imita para poder enganar. Satanás, ele sempre tentou usurpar o trono de Deus. Por isso, ele é um grande imitador e um grande enganador. Assim como existe a Trindade Santa, do mesmo modo, diz em Apocalipse 20:10, que existe a Trindade do mal. Assim como existe os filhos de Deus, de acordo com 1 João 3:2, existe também os filhos do maligno, de acordo com Mateus 13:38. Assim como existe, de acordo com 1 Tessalonicenses 3:16, o ministério da piedade, existe também o ministério da iniquidade, de acordo com 2 Tessalonicenses 2:7. Assim como Deus vai selar os seus servos na fronte, de acordo com Apocalipse 7:3, também o diabo vai selar, marcar seus súditos, seus devotos na fronte, de acordo com Apocalipse 13:16. Assim como Cristo está sobre um trono, de acordo com Apocalipse 4:2, assim também Satanás tem um trono, de acordo com Apocalipse 2:13. Assim como Jesus tem uma igreja, de acordo com Mateus 16:18, assim também Satanás tem uma sinagoga, de acordo com Apocalipse 2:9. Assim como Jesus é a luz do mundo, Satanás se transforma em um anjo de luz, segundo a Bíblia. Agora, meus irmãos, apesar de todas essas imitações, precisamos entender que Satanás não possui os atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, Satanás, apesar de toda essa imitação, ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Apesar de toda essa imitação, Satanás não está no nível de Deus. E mais, ele não tem o poder divino. Quando a Bíblia fala de pretensos milagres de Satanás, suas obras são chamadas, são classificadas de sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2:9 diz categoricamente: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de mentira. Meus amados irmãos, então nós podemos ver claramente que os milagres que acontecem nas igrejas apóstatas não são milagres verdadeiros. Nós não devemos esquecer que a primeira aparição de Satanás no Éden, como serpente lá no Éden, foi marcada pela astúcia, pela malícia e pela mentira. E Satanás continua com essas mesmas características: astúcia, mentira, engano e malícia. É por isso que a qualificação que a Bíblia faz dos sinais e prodígios de Satanás é que estes sinais e prodígios são sinais fraudulentos de mentiras. Observe o que é que João 3:2 diz:
bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Meus irmãos, essas palavras foram palavras de Nicodemos. Vemos aqui que Nicodemos tinha uma visão exclusivista e restrita em relação a sinais e milagres. Para Nicodemos, milagres verdadeiros, sinais e prodígios verídicos, verdadeiros, só Deus realiza. É por isso que ele foi contundente. Nicodemos disse a Jesus: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Meus amados irmãos, o milagre é um ato sobrenatural de Deus. E somente Ele, Deus, pode efetuar, pode realizar o milagre. A Bíblia diz em Apocalipse 12:9 que o diabo tem grande poder para enganar as pessoas. O diabo, meus irmãos, é um grande mágico, imitador e enganador, que pode, inclusive, fazer sinais e prodígios enganadores. Ele pode fazer, o inimigo das nossas almas pode fazer o sobrenormal, mas o sobrenatural ele não pode fazer, porque só Deus faz o sobrenatural. Mas você pode perguntar, e os milagres, os sinais que acontecem nas igrejas apóstatas, nas igrejas heréticas? O que dizer dos milagres que ocorrem naquelas igrejas que pregam um falso evangelho? Meus irmãos, escute bem o que eu vou dizer nesta hora. Deus não concede seu poder às trevas, de jeito nenhum. Deus não fará milagres em igrejas apóstatas, heréticas, que pregam o falso evangelho. Deus não faz milagre ali. Sabe por quê? Porque se Deus operasse milagres, sinais e maravilhas, numa igreja que prega o falso evangelho, que prega o outro evangelho, ele estaria validando o evangelho falso, o evangelho herético, o evangelho apóstata. Se Deus realizasse milagres, ou pelo menos um milagre ele realizasse numa igreja que prega o evangelho falso, o outro evangelho, Deus estaria autenticando os ídolos de pau, de gesso, de barro e de pedra. Portanto, meus irmãos, milagres que acontecem em igrejas apóstatas, heréticas, que pregam o evangelho falso, não são milagres verdadeiros, é fraude, é imitação, é simulação do inimigo. Como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Plenitude, e todas as igrejas da teologia da prosperidade. Deus ali não realiza milagre. São fraudes de Satanás, são mentiras do inimigo. E Satanás procede assim, sabe por quê? Porque ele quer manter as pessoas no erro. Ele quer mantê-las longe de Deus. Meus amados irmãos, é triste, mas um pastor aqui em Fortaleza, pregando o evangelho uma noite, ele disse alto e bom tom. Ele fez uma pergunta, ele mesmo, ao público. Ele disse: é pecado adorar uma imagem? E ele mesmo responde e diz, ele diz: depende. Se a sua fé está ali, Deus honra e respeita. Veja que profanação. E ele continua com a sua profanação, fazendo outra pergunta. Ele mesmo pergunta à plateia. Ele diz: é pecado fazer um ato de penitência? Ele mesmo responde: depende. Se você for ensinado assim e crê assim, você pode receber uma bênção. Veja até que ponto se chega um pastor dizer isso para as pessoas. Meus irmãos, e ainda para completar a blasfêmia, a profanação, esse mesmo pastor disse ainda: o milagre não acontece de cima para baixo. O milagre acontece de baixo para cima, disse ele. Ele diz: o milagre está em você. Ó, meus irmãos, que tristeza. Porque o milagre
é realizado pelo poder do único e verdadeiro Deus, trazendo glorificação ao nome dele, do Deus. Portanto, fora disso é fraude. Fora disso é simulação de Satanás. E para encerrar, Isaías é contundente, taxativo, categórico. Ele diz, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é meu nome, e a minha glória, pois a outrem não a darei. Meus irmãos, que Deus vos abençoe nesta hora, a você e toda a sua família. Fiquemos alerta, vigiando, discernindo, porque o sobrenatural, só quem faz é Deus. Deus é criador do céu, da terra, do mar, tudo que nele existe. E só Deus pode realizar uma cura, pode realizar um milagre, assim se for da vontade dele. Se não for da vontade dele, ele não realiza. Mas se for, ele realiza. Portanto, louvado seja o nome do grande Deus. Que o Senhor lhe abençoe ricamente. É o meu desejo para você e a sua família. Amém e amém.